Você já conhece a tábua de Pitágoras, com os resultados da tabuada? Observe os resultados que se encontram na diagonal e diga o que eles têm em comum. O que você entende por raiz quadrada? O que seria um quadrado perfeito? Esta e outras perguntas responderemos na aula de hoje. Olá, meu nome é Juliana e sou professora de matemática da Associação Crescer Sempre. Neste vídeo falarei sobre o significado da operação de radiciação. Vamos lá? Começaremos por um quadrado de uma unidade de comprimento de lado. A área deste quadrado vale uma unidade de área. Se eu te perguntar quanto vale o lado de um quadrado de uma unidade de área, caso sua resposta seja uma unidade de comprimento, parabéns, você acertou. Se eu te perguntar quanto vale o lado do quadrado com 4 unidades de área, a resposta correta é o lado valer 2 unidades de comprimento. Podemos falar que o lado do quadrado de 9 unidades de área vale 3 unidades de comprimento. Toda vez que respondermos perguntas desse tipo, estamos resolvendo a raiz quadrada. Notem que podemos pensar em raiz quadrada de outra forma. Vamos voltar à tábua de Pitágoras. Podemos observar que os números apresentados na diagonal dessa tabela correspondem aos produtos de 2 fatores iguais. Esses números são chamados de quadrados perfeitos. Um número natural é chamado de quadrado perfeito se ele é igual ao quadrado de um número. A é um quadrado perfeito se existe um número b, tal que b ao quadrado é igual a A. Os números na diagonal da tábua de Pitágoras são quadrados perfeitos, mas existem infinitos outros quadrados perfeitos, como 121, que é igual a 11 ao quadrado, 169, que é igual a 13 ao quadrado, 625, que é igual a 25 elevado ao quadrado. O número positivo que é elevado ao quadrado resulta em um quadrado perfeito que é chamado de raiz quadrada desse número. Veja na tabela. 7 é raiz quadrada de 49, porque 7 ao quadrado é igual a 49. 8 é raiz quadrada de 64, porque 8 ao quadrado é igual a 64. A raiz quadrada é uma operação matemática que é o inverso da potência. Notem que o resultado dela é a própria base. O símbolo da raiz é o radical. Ao lado esquerdo temos o índice representado por n. O a chamamos de radicando o número que queremos calcular. E o b é a raiz, que é o nosso resultado. Acompanhem 2 exemplos de raiz quadrada de números naturais. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Veja que o índice da raiz está diretamente associado ao expoente da potência. Podemos ampliar esse conceito para diversos valores de índices e eles irão indicar quantas vezes a base irá se repetir, determinando assim o expoente da nossa potência. Veja, raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. Raiz quarta de 16 é igual a 2, pois 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 elevado à quarta potência é igual a 81, e assim por diante. E quando o nosso radicando é negativo? O que fazer? Aqui temos a raiz quadrada de menos 9. Precisamos determinar um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a menos 9. Podemos pensar em 3 vezes 3 igual a 9, ou menos 3 vezes menos 3 igual a 9, mas ambos são positivos. Outro exemplo é a raiz quadrada de menos 64. Posso pensar em 8 vezes 8, que é igual a 64, ou menos 8 vezes menos 8, que é igual a 64. Note que eu não consigo fazer uma repetição de 2 valores que multiplicados tenham como resultado um valor negativo.
ou seja, essa raiz ela não irá existir nos números reais. Já quando temos uma raiz cúbica com índice 3, precisamos escrever a multiplicação de 3 números iguais, ou seja, conseguimos determinar uma potência de expoente 3. Veja os exemplos. Raiz cúbica de menos 64. Eu consigo escrever esse menos 64 como uma potência de base menos 4 elevado ao cubo, ou seja, temos que menos 64 é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, repetindo esse fator 3 vezes, ou seja, a raiz cúbica de 64 negativo é igual a menos 4. Raiz cúbica de menos 27. Podemos escrever o menos 27 como uma potência de base menos 3 e expoente igual a 3, ou seja, 3 fatores iguais negativos, podemos compor a raiz cúbica de 27 negativo, que é igual a menos 3. Outro exemplo é quando temos o índice igual a 4. No índice 4, precisamos considerar um número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que seja equivalente a menos 16. Recaímos para o mesmo caso do índice 2. Raiz quarta de menos 16, eu posso pensar no número 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou o número menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Veja que o sinal dessa conta sempre será positivo, ou seja, eu não tenho uma raiz que exista, nesse caso, dentro do conjunto dos números reais. Podemos também pensar na raiz quarta de menos 81. Posso pensar em 4 fatores do número 3, ele sendo positivo ou esses fatores sendo negativos. Novamente teremos um resultado dessa multiplicação positivo, ou seja, não conseguindo chegar assim ao raiz cúbica de menos 81. Podemos concluir que quando temos índices ímpares e radicandos negativos, nossa raiz sempre será positiva, mas quando temos índices pares e radicandos negativos, ela será inexistente no conjunto dos números reais. Mas tenha atenção, temos alguns casos que o sinal está para fora da raiz, portanto, resolvemos primeiro a radiciação e depois associamos ao sinal. Por exemplo, menos raiz quadrada de 25 é igual a menos 5 e menos raiz quarta de 16 é igual a menos 2. Neste vídeo, vimos como realizamos o cálculo da radiciação com números inteiros no radicando e índices naturais. Espero que tenham aproveitado até aqui e não se esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Agradeço a sua participação e até mais!